Agora de manhã eu acordei, enquanto eu estava na cama, né? Eu fui rezar o Pai Nosso. E aí eu parei na primeira frase do Pai Nosso. Você já parou para pensar? Somente na primeira frase dessa oração, Jesus estava ensinando aos discípulos dele como orar, como falar com o Pai. E nós sabemos hoje em dia que primeiro foram os discípulos que tiveram acesso a essa oração. Depois, os gentios, ou seja, expandiu a quantidade de gente. Aí os judeus, né, tiveram acesso a essa oração. E depois, com o tempo, chegou até nós. Chegou a todos nós. Todos nós conhecemos essa oração. Na Holanda, no Brasil, no Canadá, todos conhecemos essa oração. Cada um tem a sua religião, mas essa oração do Pai Nosso é famosa. Todos conhecem. E o que é que ele diz na primeira frase? Ele diz: Pai Nosso. Nosso Pai. Nosso. Seu e meu. Ou seja, eu e você somos um. Eu e você somos partes de um todo. Eu e aquela pessoa que me machucou. O Pai é nosso, nosso. Eu devo entender que aquela pessoa que eu digo que eu não gosto, que me incomoda, ela e eu temos o mesmo Pai. Ou seja, ela e eu somos ligados. Somente essa primeira frase seria suficiente para a gente, se a gente estivesse atento a essa primeira frase, Pai Nosso. Se a gente estivesse atento a isso, a gente não julgaria tanto o outro, a gente não acharia tanto que o outro é diferente de mim, porque ele não é diferente de mim. Sabe aquela frase que diz que a gente só vê no outro o que está dentro da gente? Quando a gente olha para o outro, a gente não está vendo o outro, a gente está vendo o que está dentro de nós. O que está dentro de nós como sentimento, como recurso, é o que eu vejo no outro que me incomoda, entende? Quando eu falei Pai Nosso, eu falei, gente, isso é amor. E se nós entendermos que no olhar de Deus, para o olhar do Pai, todos nós importamos, porque todos nós somos filhos. Então, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é constituído de quê, gente? De amor. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra, assim na terra como no céu. Quando a gente conseguir caminhar, conviver com o outro em amor incondicional, a vontade de Deus será feita. É simples assim. Deus é Pai. É a primeira palavra dessa oração, é que Deus, ele é Pai. E como pai de muitos filhos, ele não pode preferir um filho ao outro filho. O nosso olhar é para aquela pessoa que nos magoou. O olhar da pessoa é para nós, que porventura magoamos ela. Mas o olhar do Pai é de cima para baixo. É um olhar para o todo. Ele vê o que a gente não vê. Ele alcança o que a gente não alcança. O olhar dele é de um olhar do todo para nós. E nós só vemos a partir de nós. A ferramenta real e verdadeira da visão sistêmica é o olhar do todo para a parte. O todo é você e também toda a sua família e todas as pessoas que lhe machucaram, as pessoas que lhe fizeram muito bem, todos precisam estar incluídos, ou seja, é um olhar macro, é um olhar do todo para a partezinha que somos nós. E qual é o objetivo da constelação familiar? É o apaziguamento entre todos. Resumindo, o Pai é nosso, ou seja, precisamos conviver com o outro em amor. Precisamos incluir o outro, seja ele quem for.
O reino de Deus é amor. O reino de Deus precisa acontecer em nós. Nós só teremos paz, uma vida boa. Nós só conheceremos a vontade de Deus boa, perfeita e agradável quando nós tivermos paz com o nosso semelhante, seja ele quem for. E isso não da boca para fora, mas aqui dentro no inconsciente. E qual é a ferramenta da visão sistêmica? Qual é a ferramenta e o objetivo da constelação familiar? É o amor incondicional. Deus não erra. Tudo no universo inteiro tem um lugar certo, tem um tempo e um momento certo. Tudo é organizado, tudo obedece a uma ordem no universo. Deus não erra. Você nasceu nessa família que você nasceu, não foi por acaso. Tudo que aconteceu com você na sua infância, todas as suas perdas, todas as suas feridas, todas as faltas, abandonos, rejeições, tudo que aconteceu com você foi por um motivo, uma razão. Aí você pergunta, qual razão, Ru? Se eu sofri tanto, por que Deus quis que eu nascesse nessa família? Bom, você tem duas alternativas. Ou você vive a vida inteira brigando com Deus, magoada com Deus, transferindo a imagem de Deus para o seu pai, reclamando, brigando com Deus porque você perdeu o pai, perdeu a mãe quando você era criança, porque isso, porque aquilo. Ou você fica nessa posição, ou você aceita que a sua história foi essa. E você vai investigar dentro de você aonde é que você ainda está culpando Deus, papai e mamãe. Por que precisamos apaziguar nossos sentimentos no inconsciente em relação a todos? Porque os nossos vínculos, seja com pai, com mãe, com irmão, com ex-marido, ex-mulher, ex-ficante, os vínculos são eternos. Para sempre estaremos vinculados. E aí a nossa vida paralisa em alguma área ou algumas áreas. Por quê? Porque é um recado de Deus, é um WhatsApp de Deus pra gente, dizendo assim, você precisa consertar, corrigir esse vínculo com essa pessoa ou com essas pessoas para a sua vida poder avançar. Então, as dores que sentimos, as escassezes, tudo isso está nos mostrando que precisamos corrigir algo no nosso sistema familiar. Algo em nós, na nossa memória, nos nossos sentimentos, precisa ser corrigido. Por isso que sintomas, dores e doenças são mensageiros, nos dando uma oportunidade de sermos curados e podermos dizer com sinceridade e orar, Pai Nosso.